Olá, sou José Luiz, professor da disciplina de Auditoria Fiscal da Faculdade São Francisco de Assis. Nossa aula de hoje é sobre a pessoa do auditor fiscal e a sua responsabilidade legal. Nós vimos na aula anterior que a profissão de auditor fiscal exige a obediência a princípios éticos e profissionais, que fundamentalmente se apoiam nos seguintes itens: independência, integridade, eficiência e confidencialidade. Na aula de hoje vamos ver cada um desses itens, iniciando então pela independência. A independência é condição primordial do trabalho de auditoria fiscal, tendo em vista que a obtenção dos elementos de prova e o exercício de seu julgamento. Dessa forma, o condicionamento de seus atos para o exercício de sua função constitui elemento restritivo e, portanto, impeditivo de executar o que de fato é necessário. Em razão disso, pode não reunir as melhores e mais eficientes provas cabais, que, a seu juízo, seriam vitais para a emissão da sua opinião. O auditor fiscal, então, deve ser absolutamente independente e imparcial na interpretação de tudo que lhe for apresentado, atestando a cada dado um pronunciamento conclusivo sobre o mesmo. A independência necessita orientar o trabalho do auditor no sentido da verdade, evitando então interesses, conflitos, vantagens, sendo factual em todas as suas afirmações. É motivo de impedimento do exercício da auditoria fiscal, segundo as normas profissionais de auditoria independentes, a NBC-P1, o auditor que tenha tido no período a que se refere a auditoria fiscal ou durante a execução dos serviços, em relação então à entidade que foi auditada, suas coligadas ou controladas, ou integrantes de um mesmo grupo econômico, o quê? Primeiro item: vínculos conjugais de parentesco consanguíneo, em linha reta, sem limites de grau, em linha colateral até o 3º grau e por afinidade até o 2º grau, com os administradores, acionistas, sócios ou com empregados que tenham ingerência em sua administração ou em seus negócios, ou ainda que sejam responsáveis pela contabilidade da empresa. Em relação ao trabalho, a relação de trabalho, como empregado, administrador ou colaborador assalariado, ainda que essa relação seja indireta nos últimos 2 anos. Então não pode ter relação nenhuma, mesmo que indireta, nos 2 últimos anos, como empregado, administrador, colaborador ou qualquer outra relação indireta com a empresa. Participação direta ou indireta como acionista ou sócio. Então não pode ser acionista ou sócio, naturalmente, né? Interesse financeiro direto, imediato ou imediato, ou substancial interesse financeiro indireto, compreendida inclusive a intermediação de negócios de qualquer tipo e realização de empreendimentos conjuntos. Fixação de honorários condicionais ou ainda incompatíveis com a natureza do trabalho contratado. E, finalmente, qualquer outra situação de conflito de interesses no exercício da auditoria independente. O auditor independente deve ser íntegro em todos os seus compromissos que envolvam, primeiro, a empresa auditada quanto às suas exposições e opiniões, exercício do seu trabalho e os serviços e honorários profissionais. Ele também deve ser íntegro em seus compromissos que envolvam o público em geral e as pessoas interessadas na opinião emitida por ele, transmitindo validade e certificando a veracidade das informações que estão contidas nas demonstrações contábeis, ou
de exposições quando não refletidas a realidade em tais demonstrações contábeis. Além disso, ele deve ser íntegro em todos os seus compromissos com a entidade de classe a qual ele pertença, sendo leal quanto à concorrência de seus serviços junto a terceiros, não concessão de benefícios financeiros ou aviltamento de honorários, que coloquem em risco, então, os objetivos do trabalho. O auditor fiscal, além disso, ele será culpado de descrédito quando, no desempenho de suas funções, deixar de expressar um fato importante que conheça, não apresentando nas demonstrações contábeis, mas cuja exposição seja indispensável para a pessoa que toma a decisão, que é o usuário. Quando ele deixar de informar acerca de uma exposição errônea, importante que conheça, for culpado de negligência importante em seu exame ou no seu relatório de auditoria, não reunir evidências suficientes para justificar a expressão da sua opinião e, finalmente, quando ele não relatar qualquer desvio importante ou não expor qualquer omissão importante dos princípios contábeis. Já em relação à eficiência, o exercício da auditoria fiscal é individual e intransferível, agindo o auditor em seu nome pessoal, assumindo inteira responsabilidade técnica pelos serviços executados. O serviço de auditoria fiscal, ele precisa ser estabelecido mediante uma abrangência técnica adequada, estimando-se, dentro do que for possível, naturalmente, perspectivas de sua concretização em relação a prazos, extensão e momento em que serão obtidas essas provas. Além do mais, o auditor fiscal só deve emitir sua opinião ou prestar informações quando o exame assim o permitir e houver, naturalmente, condições de fazê-lo. Seu relatório precisa ser redigido com objetividade e clareza em qualquer circunstância, seja em condições favoráveis ou desfavoráveis, e apresentar as razões que motivaram o auditor a tal conclusão. Finalmente, em relação à confidencialidade, o trabalho de auditoria fiscal permite que a pessoa do auditor e seus assistentes designados para o trabalho tenham livre e irrestrito acesso às informações relacionadas às áreas envolvidas na auditoria fiscal. Esses elementos são de importância significativa, uma vez que também permitem aos auditores conhecer os elementos fiscais, patrimoniais e de resultado da entidade, não só das operações em curso, mas também da estratégia montada pela organização e que podem então redundar em variações tributárias significativas tanto no presente quanto no futuro. Em virtude disso, a confidencialidade torna-se elementar na atividade de auditoria fiscal e as informações obtidas somente podem ser usadas na execução de serviço para o qual então o auditor foi contratado, não devendo ele, em hipótese alguma, divulgar fatos que conheça ou se utilizar dessas informações em benefício próprio ou de terceiros. Assim, informações sobre o trabalho do auditor fiscal somente poderão ser fornecidas a terceiros se houver uma determinação legal, como, por exemplo, uma autorização judicial, ou, além disso, se for formalmente expressa pela empresa auditada. São essas duas únicas situações na qual as informações sobre o trabalho do auditor poderão ser fornecidas a terceiros.
Responsabilidade legal em auditoria fiscal. A complexidade e o volume das operações fazem com que os procedimentos de auditoria fiscal sejam aplicados por meios de provas seletivas, testes e por meio de amostragem. Um volume é muito grande, não há como se analisar, revisar, verificar a população inteira de documentos. É necessário que o serviço, que o trabalho seja feito por amostragem, cabendo ao auditor, com base no controle interno e nos elementos do seu juízo, dispor e determinar o número de operações a serem examinadas para obter elementos de sua convicção e que sejam válidos para a população inteira. Então é o auditor que vai determinar o tamanho da amostra a ser utilizada. O objetivo de um exame normal de auditoria sobre as práticas fiscais é expressar uma opinião acerca da propriedade das mesmas. Portanto, não é destinado especificamente a desvendar fraudes ou qualquer outro tipo de irregularidade. Todavia, quando efetuar o seu exame, o auditor naturalmente deve estar alerta à possibilidade de existência dessas fraudes. E quando eles a identificar, ele deve estudar a sua relevância e os possíveis efeitos em relação aos efeitos tributários, bem como sobre as demonstrações contábeis que estão em exame. O auditor fiscal, ele pode ser responsabilizado pela não descoberta de uma fraude significativa, em consequência de negligência na execução das normas de auditoria, ou em consequência de não tê-las aplicado de maneira conveniente. Todo o trabalho de auditoria fiscal, então, repousa no estabelecimento de critérios e de metodologias que lhe deem razoável segurança sobre a totalidade das práticas fiscais que foram examinadas. O auditor não deve esquecer que poderá responder civil e criminalmente por prejuízos que venham a ser causados a terceiros, em virtude de culpa ou dolo, no exercício das suas funções de auditor. Esta foi a nossa aula de hoje. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.